Pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Michele Barros e hoje vamos falar um pouquinho sobre distribuição eletrônica. Sempre é bom a gente dizer de onde tiramos esses conteúdos, né? Então aqui tem no site todamateria.com.br. Quem foi esse senhor? Senhor Linus Pauling, grande benfeitor da humanidade. Ele era um químico americano e ele foi um dos cientistas mais importantes de todos os tempos, né? Publicou mais de 1.200 artigos, entre livros, e foi um dos pais da química quântica e da biologia molecular. Só para a gente entender a importância dele, ele ganhou dois prêmios Nobel, um de Química em 1954 e o da Paz em 1962. Ele era um ativista contra os testes nucleares. O diagrama de Linus Pauling, também conhecido como o diagrama de energia, é a representação da distribuição eletrônica, aquele famoso 1s2, 2s2, 2p6 e aí vai, né? Através do esquema, o químico Linus Carl Pauling, que nasceu em 1901 e faleceu com 93 anos, né? Foi bem longevo, sugeriu algo além do que já havia com relação à distribuição de elétrons dos átomos dos elementos químicos. De acordo com o modelo proposto pelo químico, a eletrosfera está dividida em 7 camadas eletrônicas, KLMNOPQ, onde cada uma tem um número máximo de elétrons, que vão de 2 até 32 elétrons. Aqui a gente tem um pouquinho do diagrama, né? Essas setinhas representam a ordem de energia que cada elemento possui. Então, a gente vê aí que começa com 1s2 e termina com 7p6. Aqui tem mais uma representação, né? Se a gente for olhar aí a ordem, como é que seria a ordem? 1s2, 2s2. Aí depois, ó a flechinha. 2p6, 3s2, certo? Depois, 3p6. Aí você tá vendo que embaixo do 3p6 tem o 4s2. Subiu, vai lá pro 3d10, 4p6, 5s2. Aí sobe de novo. 4D10, 5P6, 6S2. Subiu de novo. 4F14, 5D10, 6P6, 7S2 e finalmente 5F14, 6D10, 7P6. Se a gente for contar todos esses elétrons, vão dar 118, que representam os 118 elementos da tabela periódica, tá? Aí os subníveis, o que é isso? Quando você observa a eletrosfera, que são 7 camadas, ela tem níveis. Você vê que o 1 só tem S2, né? Pode ser um S1 ou um S2. Só que o 2 já tem o quê? Tem S e P. O 3 tem S, P e D. E o 4 tem S, P, D, F, né? Onde no máximo o subnível S vai ter no máximo 2 elétrons, o P no máximo 6, o D no máximo 10 e o F no máximo 14, tá? Então vamos fazer aqui uma pergunta bem simples. Qual a distribuição eletrônica dos elementos a seguir? Bom, se eu vejo que o H tem número atômico 1, o que é esse Z? É a representação de partículas positivas, prótons, que é o número atômico. Vai ter o quê? Apenas um S1. Mas, professora, lá no diagrama não tem S1. Tem não, querido, mas tem o S2. O 2 está dizendo que você vai até 2, mas tu pode usar um. O P tem até 6, mas tu pode usar P1, P2, P3, P4, P5 ou P6, tá? Não existe a P7. Existe até o D10, não existe o D11. Então, eu posso usar 1, 2, 3, até o máximo de elétrons, ok? Então, voltando aqui. O lítio, que o número atômico dele é 3. Como é que vai ser isso daí? 1s2, 2s1. Por quê? Porque quando eu somo 2 mais 1, vai dar o número atômico do meu elemento. Quando eu vejo o sódio, que o número atômico dele é 11, qual vai ser a distribuição eletrônica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Parou no S1? Por quê? Porque aqui você observa, ó, 2, 4, 10, 11.
E assim também o potássio, que é o número 19, se você fizer a distribuição, vai dar 19 elétrons nos subníveis, tá? Da mesma forma, se nós formos fazer os demais elementos químicos. O rubídio vai terminar em 5s1, por quê? Vai dar 37. O césio vai terminar em 6s1, porque se você for somar, vai dar 55. Assim como o frâncio, que se você somar todos os elétrons aí, vai dar 87, ok? Aqui a gente tem uma pequena explanação da tabela periódica, né? Não sei se vocês perceberam um detalhe importante. Todos esses elementos terminaram em S1. Por quê? Porque todos estão na primeira família, na primeira coluninha que a gente chama de grupo. Só um detalhe, o hidrogênio, ele não é da família 1. Por que que ele está aí? Porque o número dele é 1 e ele começa a tabela periódica, então ele tinha que estar aí. Mas os demais elementos, eles vão ter propriedades semelhantes, então eles fazem parte de uma família. Vamos observar melhor? O lítio terminou em 2s1, o sódio em 3s1, o potássio 4s1, o rubídio 5s1, o césio 6s1 e o frâncio 7s1. Por quê? Porque se você pegar a tabelinha periódica, você vai observar que o hidrogênio ele está na família 1, assim como todos eles. Só que o hidrogênio não é da família 1, né? Lembra que ele está aí porque não tinha outro canto para ele. Mas ele está na primeira linha, que a gente chama de quê? De período. Então, por isso que o hidrogênio termina em 1s1. Esse 1 está dizendo que ele está na linha 1. O lítio termina em 2s1. Por quê? Porque ele está na linha 2 da família 1. O sódio, por que terminou em 3s1? Porque ele é da família 1, porque ele termina em S1 e ele está na terceira linha, ou seja, terceiro período. O potássio está na quarta linha, 4s1. Rubídio, quinta linha, 5s1. O césio, sexta linha, 6s1. E o frâncio, sétima linha, 7s1. Ah, será que isso aqui se repete? Sim. Agora a gente tem que saber que existem duas grandes classificações da tabela periódica. As famílias 1 e 2, que aqui tem os números, ó. Essas duas primeiras e as outras 6 últimas, elas seguem bem direitinho essa classificação dessa ordem aí, que dá para a gente fazer uma previsão da sua localização. Só que esses aqui, que são das famílias 3 até a 12, eles são um pouquinho mais complicados, são chamados elementos de transição e eles não são muito assim explorados a ensino fundamental e médio. É mais realmente para nível universitário, tá bom? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Exemplos de faculdades, né? Unirio. Os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar. Jornal do Brasil, outubro de 96. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua configuração eletrônica será? Vamos ver? Então, o que eu tenho que fazer? Tem que dar um número 22. Então, eu vou começar a fazer, começando com 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Por quê? Quando eu chego bem aqui no 4s2, já tem 20. Vamos contar? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Mas o número não é 22? Então, eu não vou botar 10. O 10 é o máximo, mas eu só estou precisando de mais 2 elétrons. Por isso, terminou em 3d2, ok? E aí, gente, essa é o comecinho
da nossa distribuição eletrônica. Na próxima aula, nós iremos ver aí um pouquinho mais, né? E nós vamos continuar com esse assunto. Tudo bem? Espero que vocês tenham aproveitado. Obrigada!